E aí, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Bem-vindos então para mais uma aula. Nesta aula, então, como prometido, nós vamos corrigir, aquelas atividades que eu havia deixado na semana passada. Atividades estas relacionadas, ao Padre Antônio Vieira. Assunto ainda dentro do período barroco que nós estamos estudando. Tá? Um período muito importante para a nossa literatura brasileira. E que nós vamos ver hoje então a correção desses exercícios que eu havia deixado sobre a vida, a vida e obra, na verdade, do Padre Antônio Vieira. Antes de entrar no assunto da aula, eu já quero deixar para vocês uma questão muito importante, que é as nossas aulas ao vivo, tá? Que o Estado chama de aula sincrônica. Tá? Eu prefiro chamar de aula ao vivo, que nós teremos marcadas então para a semana que vem, tá, pessoal? Então, semana que vem nós faremos uma live, pelo Google Meet, nessas datas que estão listadas aqui, tá? Nas suas respectivas turmas. Então, vocês devem olhar aqui nesta lista e estar presente nos horários que estão aqui recomendados, tá bom? Então, ó, por exemplo, turma 111, nós teremos aula ao vivo semana que vem, dia 28 de agosto, sexta-feira, às 16h42. Horário que corresponde ao quinto período da tarde. Tá? Turma 112, dia 24 de 8, segunda-feira, às 16h42, também quinto período da tarde. Turma 123, dia 27 de 8, quinta-feira, às 13h15, primeiro período da tarde. Tá? Turma 124, dia 27 de agosto, quinta-feira, às 14h03, no segundo período da tarde. E a turma 125, dia 28 de agosto, sexta-feira, às 14h51, que corresponde ao terceiro período da tarde. Por que eu estou fazendo assim nesses períodos aqui? As aulas serão todas de 45 minutos. Tá? Estou marcando nos correspondentes períodos para que não haja choque de horário caso outros professores marquem também suas aulas ao vivo para a semana que vem, tá? Não poderia eu marcar uma aula no horário de outro professor. Então, para que não aconteça isso, estão marcados aqui nos períodos que me competem, tá? Que a professora Michele, que é a vice-diretora Michele, havia já estipulado nos horários de aula, tá bom, gente? Então vai ser no horário de aula normal, como se fosse na escola, como se fosse presencial, mas será uma aula ao vivo pela plataforma do Google Meet, tudo bem? Eu deixarei esse link agendado, tá? E vocês então clicarão no link que estará disponível lá nas atividades. E neste horário então nós entraremos ao vivo para fazer a nossa aula. Tudo bem, pessoal? Beleza. No final dessa aula ainda vou dar um reforço anunciando ainda este assunto, tá? E eu vou deixar essa lista aqui, não só nesta folha, nesta folha de respostas aqui dessa atividade, mas vou deixar também lá no nosso mural da nossa sala de aula. Tudo bem? Então tá. Beleza? Vamos para as respostas então. Questionário sobre Padre Antônio Vieira. Número 1. A qual período literário pertence a obra do Padre Antônio Vieira? Muito importante, tá? Essa resposta é muito fácil, tá, pessoal? Qual é o período literário que corresponde à obra do Padre Antônio Vieira? Período barroco, tá, pessoal? É o período literário que nós estamos estudando. Então, resposta simples e direta, período barroco. Aqui é importante vocês entenderem também que é a obra e não as obras. Por que eu botei a obra no singular? Porque a obra é o conjunto de escritos dele. Tá? Tudo que ele escreveu é a obra do Padre Antônio Vieira. A obra do Padre Antônio Vieira é formada por muitos e muitos sermões que ele escreveu, muitos livros, tá bom? Então, embora também nós possamos considerar cada livro
né, uma obra de arte, mas quando na literatura nós costumamos chamar de obra todo o conjunto escrito pelo autor, no contexto da sua vida literária, tá? Na sua vida artística, ele compôs uma obra, né, formada por diversos livros, tá, gente? Só uma partezinha, uma observação técnica, então, da literatura para vocês. Questão número 2. Qual é o gênero literário de seus escritos? Bom, essa pergunta aqui eu tenho uma observação para fazer para vocês, que é o seguinte: não podemos confundir gênero literário com gênero textual. Tem uma diferença, tá? Então, na verdade, quando eu fiz essa pergunta aqui, eu errei, né? Eu queria perguntar qual é o gênero textual do Padre Antônio Vieira e acabei perguntando qual é o seu gênero literário. A resposta aqui, gente, é sermões, tá bom? Então, literatura sacra, sermões, tá? Sermões. Sermões é a resposta, né, num consenso, porque na verdade não existe um gênero literário específico porque o Padre Antônio Vieira escreveu. Ah, como assim não tem um gênero literário, Leandro? Não tem. Por causa que a obra dele, gente, o tipo textual dele é um tipo mais funcional de literatura. E a literatura como arte não pode ser funcional e artística ao mesmo tempo, tá? Segundo Alexander de Balgarde, só é arte aquilo aquilo que tem valor meramente estético. Então, no momento que existe uma função para aquilo, aquilo deixa de ser arte. E nós sabemos muito bem que não acontece com o Padre Antônio Vieira a mesma coisa que aconteceu nas obras do período quinhentismo, onde aqueles escritos todos tinham uma função. Tá, gente? Aqui é diferente. Existe, claro, uma função de pregar na igreja, mas também é considerada uma obra de arte barroca, dado o seu valor, né, artístico aqui dessas obras, a forma como ele compunha seus textos, tá bom? Então não é a mesma coisa que aconteceu no quinhentismo. Então não existe um gênero literário específico porque o Padre Antônio Vieira escreveu, a não ser chamá-lo de sermões. Porém, se tu for pesquisar na lista de gêneros literários antigos e até mesmo nos gêneros literários modernos, tu não vai encontrar sermão lá nesses gêneros literários. Então nós podemos dizer que o gênero literário dele, né? Vou escrever aqui o gênero literário pode enquadrar-se como sermões, vou botar entre aspas aqui. E o gênero textual é a, entre aspas, prosa, tá? Então o gênero textual é prosa e o gênero literário seria sermões. Mas tu não vai encontrar sermões na lista de gêneros literários, tá? Tudo bem? Os gêneros do Gregório de Matos, só para a gente retomar aqui, da poesia de Gregório de Matos, tem a poesia sacra, né? Que o texto do Padre Antônio Vieira também é sacro, tá? É sacro porque se refere tudo a coisa relacionada à religiosidade, à igreja, tá? E o Gregório de Matos também escreveu, além do sacro, poesia lírica, poesia erótica, tá? E poesia satírica. Então, satírico, erótico, sacro e lírico são os gêneros literários poéticos do Gregório de Matos. Mas o Padre Antônio Vieira se limitou aos sermões. Tudo bem, gente? Então a resposta seria essa aqui, sermões. Tá? E eu complementei aqui com o gênero textual é prosa, embora eu não tenha perguntado aqui. Tudo bem, gente? Vamos lá então para número 3. Quais foram as suas principais lutas e ideais que certamente motivaram seus sermões? Vamos olhar no texto aqui, eu já havia separado para vocês. No texto nós temos... Opa, não é aqui, é aqui, tá. O texto nós temos aqui a resposta da 3, já grifada de vermelho, que eu botei aqui, tá, gente, para achar mais fácil e não demorar muito o vídeo. Nesta qualidade defendeu incansavelmente os direitos dos povos indígenas, combatendo
tá? Combatendo sua exploração e escravização e fazendo a sua evangelização. Tá? Era por eles chamado de Paiaçu, grande pai em tupi. Além disso, defendeu os judeus a abolição da distinção entre cristãos novos, que são judeus convertidos, perseguidos na época pela Inquisição, e cristãos velhos. Então ele queria que não houvesse essa distinção entre cristãos velhos e cristãos novos, tá, pessoal, na igreja. Porque os judeus eram, mesmo havendo se convertido ao cristianismo, os judeus eram certamente discriminados. E o padre Antônio Vieira lutou, né, para que essa discriminação, essa distinção, essa acepção religiosa não houvesse entre os cristãos católicos. E claro que a luta indígena se destacou, né, também, né, gente, no padre Antônio Vieira. Foram muitas suas lutas que inspiraram seus sermões. A resposta desta pergunta seria todo este trecho do parágrafo aqui, tá? Do segundo parágrafo, se não me falha a memória. Segundo, terceiro parágrafo do texto, tá? Eu faço uma introdução ali. Seria a resposta para esta questão. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha sido mais ou menos isso a resposta de vocês. Beleza? Ctrl C. Eu vou colocar um Ctrl V aqui, tá? Eu vou fazer isso porque é mais rápido, mas você pode colocar uma resposta mais pessoal, que eu acho mais adequado, inclusive. Vou colocar uma resposta personalizada e não simplesmente copiar do texto. E você complementa com a sua estilística e da forma como tu achar melhor, beleza? Vamos lá então aqui, gente, ó. Número 4. Naturalmente, conhecendo Gregório de Matos, fazendo uma comparação com o padre Antônio Vieira, quais seriam as suas principais diferenças? Cite pelo menos duas. Eu gosto muito de criar essa atividade aqui, criar esta questão, porque existem certamente diferenças entre o padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. A começar que um era padre e o outro não era. Tá? Então, já podemos dizer que o estilo de vida certamente, vírgula, né? Certamente caracteriza uma grande diferença entre esses escritores. Tá? Então, o estilo de vida deles caracteriza uma grande diferença. Porque Gregório de Matos foi bastante polêmico, envolvia-se em orgias, dava para chamar-lhe de boêmio, né? Enquanto o padre Antônio Vieira, até pela questão do celibato, né? Ele não havia então tido contato com mulheres. Tá, gente? No seu estilo de vida de padre é bem diferente do estilo de vida de um boêmio. E isso certamente influencia na escrita de ambos. Tá? Esse estilo de vida, esse contato, né, social, essa interação social diferenciada entre um boêmio e um padre são bem diferentes. Tá? Então, mas eu quero dizer também que Gregório de Matos não pode ficar só conhecido como boêmio. Ele também escreveu poesia religiosa, ele tinha uma vida separada dessa agitação toda que o marcou ele foi marcado por isso, mas ele, claro que era uma pessoa normal, assim como nós. Enquanto o padre Antônio Vieira, né, dedicou a sua vida à igreja, tá, gente? Uma vida toda dedicada e com o cuidado que um clérigo merece. Beleza, pessoal? Então, essa aqui então seria uma parte da resposta, ponto e vírgula. Gregório de Matos. Eu vou botar aqui, quanto ao estilo literário barra textual, Gregório escreveu poesia, vírgula, enquanto padre Antônio Vieira, sermões barra prosa. Então essa aqui é uma resposta. Eu vou deixar essa resposta aqui no texto para que você possa tomar como base. Embora a tua resposta tenha sido diferente,
né, tu pode ter encontrado uma outra distinção entre ambos. Tá? Esta aqui é a que eu resolvi colocar. Tudo bem, pessoal? Tua resposta não precisa estar igual à minha para estar certa. Tá? Basta que haja coerência na resposta. Lembrando que, embora a tua resposta seja diferente, é importante que tu saiba isso aqui também, tá, gente? Caso tu não sabia, não tinha se dado conta que haviam essas distinções entre ambos, por favor, tá? Entenda isso aqui para que tu saiba que essas diferenças existiram também. Vamos lá então para a questão número 5 aqui. Quais são as obras de Antônio Vieira mais conhecidas? Vamos para o texto. Eu marquei aqui também. Tá? Já vou lembrar que já vou dizer de cara que o Sermão da Sexagésima é de longe o mais conhecido de todos e o mais citado, inclusive em vestibulares e questões do Enem. Mas nós temos também aqui, gente, ó, o sermão da quinta dominga da quaresma, o sermão da sexagésima, como eu disse, o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, tá? O sermão do bom ladrão, sermão do Santo Antônio aos Peixes, entre outros, tá bom? Ele deixou cerca de 700 cartas e 200 sermões. Como tu perguntou apenas as mais conhecidas, vamos deixar esta daqui e vamos tirar os entre outros, tá? Entre outros envolve todos. Eu quero apenas as mais conhecidas. Então vamos copiar essa parte aqui e colocar lá. Tá? Essa aqui então é a resposta que eu coloquei para ser mais objetivo e para que vocês possam tomar como base de resposta para vocês, base de compreensão da questão. Beleza? Vou deixar um espacinho aqui, espaço aqui, botar entre itálico, pode ser? Vamos lá, itálico. Fica bonitinho assim, ó. Botar todas as respostas de itálico para que vocês, na hora de consultar esse texto aqui, vocês possam ter acesso. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado dessa aula, tá? E não esqueçam, gente, semana que vem vocês precisam estar presentes na nossa aula ao vivo, tá bom? Por favor, estejam lá. Vocês devem, com certeza, tá, gente, aprender a usar essa plataforma do Meet, porque as aulas ao vivo, as aulas sincrônicas serão obrigatórias para todos os professores. Então, eu não estou alertando apenas a mim, mas também a todos vocês, de que os professores todos têm que fazer essa aula ao vivo, tá? Consulte aqui nessa tabela, nessa lista de horários, e esteja presente no dia, tá, gente? Lembrando que aquele que não estiver presente vai ganhar falta da semana. A nossa aula tem 45 minutos. Então significa que fechando 20 minutos de live, tá? Eu não vou mais aceitar entrada de alunos na live. Tá? Quando fechar 20 minutos, que é quase a metade da live, né, não tem sentido alguém assistir só um pouquinho e ganhar presença, sendo que outros assistiram a live desde o início. Então, gente, assim, ó, a partir de 20 minutos de live ocorrida, eu encerrarei a entrada de alunos. Daí não adianta solicitar lá, porque eu não vou aceitar, tá? Fechou-se a porta da sala e ninguém mais entra. Como se fosse na aula presencial. Tudo bem, gente? A gente está dando essa tolerância de 20 minutos porque está começando, né? Digamos, estamos ainda em processo de familiarização com esse novo sistema. Então é necessário que você aprenda, tá bom? Beleza, pessoal? A nossa aula de hoje, então, fica por aqui. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar nos comentários se tu não entendeu, se tu ficou com dúvida, críticas, elogios. Diga também, ô senhor, assistiu o vídeo, tá? Por favor, diga que tu assistiu o vídeo para que eu possa saber que tu assistiu. Beleza, gente? Tchau, tchau. Amo vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.